Glória a Deus. Santo, 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 santo. Santo é o nome do Senhor, para todo sempre, para todo sempre. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Boa tarde a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com os irmãos nessa tarde. Gratos por termos acordado nessa manhã, porque o Senhor assim o aprove e renovou a sua misericórdia na nossa vida. Amém. Quero agradecer pelo convite, pela oportunidade, dizer que eu não sei o que o Senhor vai falar nessa tarde, mas algo que eu sempre digo é que a mensagem é primeiro para o mensageiro. Como diziam os antigos, né? A espada corta aí, mas corta aqui também. Primeiro, obrigado, pastor Dimas, as irmãs, os irmãos da congregação, da igreja, a presença do irmão Paulo aqui também, antigo companheiro de antigas batalhas. É muito bom estar na casa do Senhor e partilhar aquilo que o Senhor coloca na nossa vida com os irmãos. Eu quero convidar a igreja a abrir a Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Quero compartilhar com a igreja que eu gosto muito desse nervosismo que a gente sempre tem, e cuide para você também ter esse nervosismo quando você vai fazer alguma coisa para Deus, porque significa que você não confia em você, e a melhor coisa que você faz é não confiar em você. Confie inteiramente em Deus, e somente nele. Amém? É muito bom também quando você entra no culto e a palavra do Senhor já te transpassa desde o primeiro momento, desde a palavra introdutória. Deus falou muito comigo e Ele confirmou a mensagem desta tarde, nesses minutos que nós temos para compartilhar da palavra de Deus, aquele maná que vem do céu. Deus falou muito através da vida da irmã que trouxe essa palavra introdutória. Por isso que eu te digo, cada vez que você entra pelas portas da igreja e você está vindo ao culto, se despecha de tudo aquilo que tem lá fora, para você ficar sensível, para que seu ouvido fique sensível àquilo que o Espírito Santo quer falar contigo, seja pela oração, seja pela palavra inicial, seja pelos louvores. Tudo tem valor diante de Deus. Tudo tem valor diante de Deus. E a irmã falou a respeito da carta de Paulo aos Filipenses. E Paulo aos Filipenses, me permita repetir, ela falou, Filipenses 4,12, né? Filipenses 4,12, de Paulo diz: eu sei de todas as coisas, eu experimentei todas as coisas, por isso estou autorizado a dizer que posso tudo naquele que me fortalece. E nós estamos autorizados a dizer que podemos tudo em Cristo, quando nós passamos por todo tipo de tribulações e também quando nós recebemos todo tipo de bênção. Não é só a bênção, é as tribulações também. E essa passagem que a irmã usou, ela confirmou aquilo que Deus colocou no meu coração para compartilhar com a igreja nessa tarde. E Paulo, no capítulo 4 da segunda carta a Timóteo, no versículo 6, irmãos, é muito forte aqui, meu Deus, eu estou me segurando para não cair, irmão, mas amém. E Deus que sustenta, amém, glória a Deus. Diz assim, palavras de Paulo a seu filho na fé, Timóteo: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé.
Desde agora a coroa da justiça me está sendo guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida. Versículo 9: procura vir ter comigo depressa, porque Demas me abandonou, me desamparou. Amando o presente século, foi para a Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traz-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traz a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre o latoeiro causou-me muitos males. O Senhor lhe pague conforme as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na primeira defesa, antes todos me desampararam. Que isto não lhe seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação a todos os gentios, e a ouvisse, e fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda má obra, e guardar-me-á para seu reino celestial, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Glória a Jesus. Irmãos, eu não sei vocês, mas cada vez que eu abro a Bíblia e leio a Bíblia, eu tento me situar naquele lugar, naquele momento, naquele contexto. E para você que ainda não lê a Bíblia dessa maneira, eu te peço, tente se colocar no lugar daquele ao qual está sendo contada essa história. Para aqueles que não conhecem, a segunda carta de Paulo a Timóteo foi a última carta que Paulo escreveu. Foi a última carta que Paulo escreveu. E essas palavras que nós vimos agora foram quase as últimas palavras que Paulo escreveu. Paulo escreve a segunda carta a Timóteo na masmorra, no cárcere interior, como se chamava. Também fala disso em Atos. Ele já tinha estado no cárcere interior, cantando, louvando ao Senhor à meia-noite. Ele estava no mais escuro, fundo, buraco de uma prisão romana. Quando escreveu essas palavras, Paulo estava condenado à morte. E ele sabia que ele estava sendo condenado à morte. Mas nós estamos diante de um texto escrito por um homem, como falamos aqui, que já tinha experimentado todo tipo de situações, já tinha passado por todo tipo de situações. É impossível em alguns minutos não sequer resumir a vida de Paulo, que está nas Escrituras, mas eu te convido, nós temos a oportunidade que os antigos não tinham de ter isso tudo escrito aqui e compaginado aqui. Todas as cartas que Paulo escreveu, além das orientações pastorais, além da descrição das missões que ele fazia, ele também descrevia as coisas, e Lucas também descreve no livro de Atos, as coisas pelas quais Paulo teve que passar ao longo do ministério. E essa vida de Paulo tem que servir como espelho para a nossa vida, porque todos aqueles que amarem a vida do Senhor, como ele diz aqui no versículo 8, ele diz: essa carta não é só para você, essa situação, a coroa, não é só para mim, é para todos aqueles que amam a sua vida. E se você está aqui nessa tarde e você ama a vida do Senhor, deixa eu te dizer, tem uma coroa preservada para você. Você tem um juiz, você tem um justo juiz, como ele diz aqui, um justo juiz, que é Deus, e ele está preparando, como disse Jesus: eu estou indo, mas eu vou te preparar um lugar. Deixa eu te dizer, esse lugar está preparado para você, e só para você, para cada um de nós que estamos aqui nessa tarde.
enlarguecer muito essa conversa. Mas ele falou: eu passei por frio, passei por fome, passei por nudez, passei por traição. 5 vezes, 5 vezes, 5 vezes eu levei uma quarentena menos 1 de chibatadas. Porque na antiguidade se acreditava que 40 chibatadas matavam o homem. Então eles eram bonzinhos, só dava 39. E desses 39, Paulo suportou 5. Paulo foi açoitado com varas. O açoite com varas não tinha número. Eram 2 carrascos. E cada um deles batia até se cansar. E quando ele se cansava, outra pessoa batia. E esse homem, com as costas todas dilaceradas, estava largado numa prisão romana. Eu estou falando, irmão, para que você se transporte a esse lugar. Por um momento, eu fico pensando que alguém, há quase 2000 anos atrás, alguém que tinha passado por todo tipo de provações, deixou para mim e para você essa carta que nós estamos lendo hoje. Aqui, todos nós almoçamos, todos nós tomamos nosso banho, todos nós, que mais que menos, temos uma vida estável, por assim dizer. Mas outro dado que eu tenho para trazer, você vai ver aonde que eu quero chegar. Outro dado que eu tenho para trazer nessa tarde, que as prisões romanas, elas não davam comida. As prisões romanas não davam comida como é hoje, que tem salário de família, salário não sei o que, salário não sei o que mais, glória a Deus, abençoe. Mas em Roma, se não tinha alguém que levasse comida para você, simplesmente você morria de fome naquele lugar. E ele diz, em algum momento, aqui vamos fazer uma espécie de pregação expositiva daqui a pouco. Ele diz: traz a capa que deixei em Troade. Você acha que ele disse isso por quê? Estava frio, irmão. Estava frio. Estava com fome. Estava tudo machucado. Não tinha metiolate, não tinha álcool, não tinha curativo, não tinha nada. Eles te batiam e te deixavam jogado ali, pior do que o cachorro. Os romanos talvez tratavam melhor os cachorros do que os presos, principalmente se eram hebreus. Principalmente se eram hebreus. Por que eu estou trazendo isso para o entendimento da igreja? Você me dirá: mas irmão Jesus, isso aqui é uma liberação. Sabe por quê? Porque nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra. E glória a Deus por isso. Paulo chama a essa guerra que nós estamos, ele chama de o bom combate. Eu e você temos um bom combate. É melhor que você tenha noção disso. Sabe por quê? Você já não é igual ao que você era antes de você caminhar com Cristo. Você não é. Por mais que você queira, ou por mais que você nem perceba, você mudou. Você mudou. Você agora é outra pessoa. Você agora tem em seu currículo o fato de representar aquele que é, que era e que há de vir. Aquele que é, que era e que há de vir. É você, o representante de Cristo, um dos representantes de Cristo nessa terra. E ele diz a João, ele faz com outro que também estava preso e que foi arrebatado do Espírito. João, o apóstolo, o amado de Cristo, ele diz: não temas, João, não temas. É só aquele que vive. Fui morto, mas estou vivo para todo o sempre. E ele diz uma coisa fundamental que eu quero trazer para a igreja nessa tarde. Ele diz: eu tenho as chaves da morte e do inferno. É a esse Jesus que você serve. É esse Jesus que nós seguimos. Então, por que ainda sentimos medo? Medo de quê? Medo de quê? Ele mesmo diz: não tem mais aqueles que podem matar a carne. Antes temei aquele que pode lançar sua alma no inferno. Medo de quê? Do que possam me fazer? Do que possam tirar? Até minha vida está nas mãos do Senhor. Se vivemos, é para o Senhor, como o próprio Paulo fala.
Se morremos, também é para o Senhor. Quer vivamos ou quer morramos, fazemos isso para Deus. E por que essa mensagem numa quarta-feira de tarde, num culto de oração por vidas? Sabe por quê, irmão? Deus quer dizer para você nessa tarde que Ele precisa de você forte. Porque não vai pensar em você que depois de você aceitar a Cristo, o inferno vai ver você com bons olhos. Não, pelo contrário. Você desenhou nas suas costas um alvo e o inferno todo está olhando para você. Não tenha medo. Não é para ter medo, sabe por quê? Lembra que Cristo falou: eu tenho as chaves da morte e do inferno. Simplesmente você tem que andar com Ele. Simplesmente você tem que andar com Ele. E diante desse texto que nós vimos de Paulo, nós podemos saber e entender que Cristo era com ele, não somente por tudo que ele tinha feito, não somente pela entrega. E se eu tiver que botar um título nessa mensagem, eu botaria entrega total. É isso que Deus quer, entrega total. Buscar-me-eis, me achareis, quando me buscardes de todo o teu coração. Ele não falou assim: vai me buscar de vez em quando, vai me buscar mais ou menos. Se você buscar mais ou menos, irmão, você vai receber mais ou menos. Agora, se você buscar Cristo de todo o coração, eu posso te garantir, pelo nome do Senhor Jesus, que a sua bênção vai ser sem medidas. Que nós também temos que entender, como seguidores de Cristo, que as bênçãos não sempre se manifestam como nós queremos. Você diz: Paulo deu a vida, e ninguém dá a vida por aquilo que não crê. Paulo deu a vida por Cristo, ele passou por dificuldades, ele teve toda essa trajetória de vida depois do capítulo 9 de Atos, depois da estrada a Damasco, ele teve todo esse tipo de vida. As pessoas, os teólogos da prosperidade vão dizer: mas de que serviu isso tudo? De que serviu isso tudo? Se ele terminou preso, pobre, abandonado e quase esquecido. Eu digo quase porque ele diz: só Lucas está comigo. Ele disse aqui: eu não estou sozinho, o Senhor está comigo e Lucas também está comigo, para testemunhar isso que eu estou vivendo hoje. Mas você dirá: depois de todo esse sacrifício, o que Paulo teve? E ele disse, no princípio dessa carta, ele disse: eu não sou preso dos romanos. Não foram os romanos que me colocaram preso. Eu sou prisioneiro do Senhor. Eu sou prisioneiro de Cristo. É Ele que manda na minha vida. Pôncio Pilato disse assim: não falas nada em tua defesa, não falas nada em tua defesa. Eles não estão falando qualquer coisa de você. Não sabes que eu tenho poder para te prender? Cristo olha para ele e fala assim: você não teria poder nenhum se do alto não tivesse recebido. Eu quero dizer para você nessa tarde que tudo que está acontecendo na sua vida, na minha vida, é Deus que está permitindo. É Deus que está permitindo. Ele quer extrair de você o melhor que você tem. Ele quer extrair de você essa pérola que está escondida. Isso que você não vê porque você está muito distraído com seus problemas. E até você não colocar os seus problemas nas mãos de Deus, eles não vão ter uma solução definitiva. Os nossos problemas vão ter uma solução definitiva quando nós colocarmos eles na mão do Senhor. Aqui está, Senhor. Eu tentei de todas as formas e eu não consegui. Aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eu não tenho mais o que fazer, eu não tenho mais a quem recorrer. E é isso que Ele quer. Por isso que eu te digo que Deus estava com Paulo naquela prisão, porque Salmo 34, que também foi lido aqui um pouquinho mais para frente, ele diz: perto está o Senhor.
está o Senhor daqueles que têm o coração quebrantado e o espírito contrito. Então, se você está com o coração quebrantado, com o espírito contrito, deixa eu te dizer, Deus é contigo. Deus é contigo. Paulo fala na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, diz que ele compara a balança, ele compara as leves. Tudo isso que nós consideramos pesado, a falta de dinheiro, as necessidades, as tribulações, tudo isso que nós consideramos pesado, para Paulo era leves. E ele diz: as leves e momentâneas tribulações em nada se compara com o peso de glória daquilo que está sendo gerado dentro de nós. Em nada se compara com o peso de glória. Então, se você quer ganhar o céu, se despeça de tudo nesse mundo. Tenha esse senso de finitude, esse senso de que tudo isso aqui que você vê é uma bênção, é uma bênção, por enquanto está sendo usado para a honra e glória do Senhor, mas aqui não é o fim. A morte é só o começo. A morte é só o começo, aqui não é o fim. A gente está de olho na eternidade. De olho na eternidade. Eu não gosto de falar de mim, do púlpito, mas senti uma certa surpresa. No outro dia, quando ele trabalha, ele fala assim: você não tem uma roupa? Se tiver alguma roupa que você não use, pode arrumar para mim. E eu fui com um estado, falei: irmão, eu só tenho uma calça, um sapato, um tênis e um chinelo. E eu descobri isso, irmão. Eu só tenho uma coisa de cada coisa, para a honra e glória do Senhor. Eu só tenho isso. Aí chego para minha esposa e falo assim: quando for renovar o meu guarda-roupa, eu tenho que gastar uns 3 mil reais, porque não tem nada, está vazio. Eu não estou falando para você não comprar roupa, não, por favor, irmão. O que eu estou falando é para você se meter em Cristo, você se introduzir na vida de Cristo até o ponto que as coisas desse mundo são isso, apenas isso. São coisas que hoje você tem, amanhã você não tem. Tudo aquilo que você tem, alguém possa te tirar, alguém possa te roubar, não é seu. Presta atenção, tudo que você tem, até a palavra de Deus. Bom, se alguém vier roubar a palavra de Deus, amém, pode levar. Mas o que estou tentando levar os irmãos ao entendimento, porque esse aqui é um culto de oração, onde vidas estão sendo apresentadas aqui, e o nosso desejo é que cada um deles tenha aquilo que você veio pedir para eles, é o nosso desejo. Só que nós só podemos fazer isso, só podemos orar por aqueles que precisam, mas a oração em si, ela tem que passar por alguns requisitos que Deus exige e dos quais Ele não abre mão. Principalmente a oração tem que ser conforme a vontade dEle. A vontade dEle. Nós somos dEle. Todas essas pessoas que estão aqui, todas elas estão sob o domínio e a soberania dEle. João diz: num vim a esse mundo e num eu vou partir. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. E Paulo aqui está enfrentando o esquecimento, o abandono das pessoas, daqueles que inclusive andavam com ele. Por exemplo, aqui ele diz que Demas o abandonou, amando o século presente, na época. É como dissesse: Demas andava comigo. Inclusive na carta aos Colossenses ele fala de Demas, que está com Lucas, com ele. Na carta a Filemão também ele fala de Demas, que está com Aristarco, está com Lucas, está com Marcos. Demas era uma pessoa que estava no ministério de Paulo,
Você tem que ter os olhos fitos em Cristo. Não olha para as pessoas que estão do seu lado, porque pessoas caminham com você durante um tempo, elas podem te abandonar, mas não deixa que isso esfrie a sua fé. Paulo continuou, mesmo sem Demas, ele continuou. E ele diz aqui no versículo 14, ele diz: Alexandre, o lagoeiro, uma pessoa em particular, ele diz: ele me fez muitos males, ele me fez muito mal. O que Paulo fez? Entregou ele na mão de Deus. Ele diz que o Senhor lhe retribua conforme as suas obras. Não se detenha, não detenha a sua carreira por conta de pessoas que estão fazendo mal para você. Entregue elas na mão do Senhor e siga, continua. Seu coração precisa estar leve. Seu coração precisa estar leve. Você não pode orar pedindo uma bênção ao Senhor por alguém que precisa, se você não está corretamente revestido com a armadura de Deus e se você não está corretamente limpo de coração. Eu não estou falando, todos somos pecadores, mas quando você for falar para Deus, tente que seu coração esteja sem mágoas. E o que o Paulo fala aqui: eu estou no corredor da morte, eu sei que vão me arrancar minha cabeça, eu sei que eu vou morrer, as pessoas me abandonaram, eu estou com frio, estou com fome, mas Demas me abandonou, Alexandre me fez muito mal, que Deus me pague conforme as suas obras. Eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, nem eu nem você temos tempo para parar com coisas pequenas desse mundo. Sabe por quê? Eu posso cair aqui morto agora. Glória a Deus, Senhor, se quiser me levar agora, que lugar melhor para morrer? Então eu não sei o tempo que eu tenho de vida, então o tempo que temos de vida é para nós usá-lo em favor do reino de Deus. Paulo estava preso, e ele não estava no corredor da morte, e ele não estava preocupado pelas coisas, ele só estava preocupado com o ministério. Se você vê aqui, Paulo só estava preocupado com o ministério. Mandei Títico para lá, traz os livros, porque eu preciso, traz a Marco também, que eu vou enviar ele para outro lugar. Paulo ia morrer, ele sabia que ia morrer. Ele falou o quê? Ele tomou uma decisão, ele falou assim: já que eu não sei quanto que eu tenho de vida, se 6 horas, um dia, uma semana ou um mês, eu vou aproveitar esse tempo para servir a Deus, até que nada mais importe. Até que nada mais importe. Até que nada mais importe. Essa tem que ser a busca por Cristo, até que nada mais importe. É por isso que você chega, e Deus tem me dado a oportunidade de ficar do lado de homens de Deus, homens e mulheres de Deus, que você, a vida te coloca em seu caminho, você está com eles, e você chega do lado da pessoa, e você está vendo a pessoa ali, você está sentindo uma unção tremenda, que não dá nem para ficar em pé, mas o que você está vendo aí é só a imagem da pessoa, porque a essência da pessoa, ela está em outro lugar, e é isso que nós temos que perseguir, irmão. Deus trouxe essa palavra nessa tarde de oração para você perseguir isso, irmão. Isso que não tem dinheiro nenhum que compre. Não tem dinheiro nenhum que compre. Você tem que sonhar, viver, acordar, respirar, pensando em Cristo. E o que mais a gente vai fazer a partir disso? Vai no cinema? Tá, amém. Vai no shopping, amém. Vai comer uma comida gostosa, amém. Mas saiba que tudo isso é transitório. Tudo isso é passageiro. Paulo diz na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, diz: porque tudo que se vê é passageiro, é transitório. Mas o que não se vê é eterno. Eu quero que você receba essa palavra nessa noite. Deus está querendo um exército de soldados fortes. Soldados fortes, crente raiz. E se você não é, você vai ser, porque não é crente raiz, não é só o antigo, não. É todo aquele que ama a vida do Senhor, e todo aquele que se prontifica e diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim.
Eu não sei nada, eu sou apenas um cara. Eu sou apenas ninguém falando para um monte de gente o que Cristo fez comigo. Meu testemunho é muito parecido com o do pastor Dimas, então não vou repetir tudo que ele fala a respeito dele. Você transfere isso para mim. Então, chegou uma hora que o Senhor falou: basta. Agora você vê e você é meu. E eu continuo aqui, irmão. Continua sendo ninguém. Glória a Deus por isso. Mas o que eu quero dizer, coloque sua vida diante do Senhor de fato, para que todas essas pessoas pelas quais você está pedindo, ela receba do Senhor aquilo que precisa, mas tudo começa a partir de você. Eu garanto a você que um bom homem de Deus, uma boa mulher de Deus, se faz através do jejum, da oração e as ações de graça. Verifique na sua vida se você está tendo pelo menos isso: jejum, oração, ações de graça, esmolas, leitura da palavra, devoção. Não pense em você, você não existe mais, eu não existo mais. Esse é o nosso grande problema. Esse é o nosso grande problema, que nós ainda estamos preocupados com nós mesmos. E eu faço meia culpa disso, porque eu, no começo da mensagem, eu falei que a mensagem também é para mim. Eu sou tão pecador quanto qualquer pecador, aqui dentro e lá fora. Então nós temos que entender que por enquanto nós estejamos preocupados por nós, essas pessoas ali não vão receber a plenitude daquilo que Deus tem para elas. Sabe por quê? Quando você ora por alguém, você se coloca como intercessor daquela pessoa. É como se você, no mundo espiritual, você tivesse adotado aquela pessoa para você. Então tudo que recai naquela pessoa também é responsabilidade sua. Então tome consciência. Quando Paulo abraçou o ministério e ele fundou igrejas e ele fez missões, e ele foi preso, acorrentado, chibatadas e tudo mais, ele sabia o peso. Porque lá em 2 Coríntios capítulo 11, quando ele fala do currículo dele, ele diz: me açoitaram, me traíram, mas o que me preocupa é a saúde espiritual da igreja. Então, diante do testemunho desse, Deus derramou sua palavra nessa tarde para nós, dizendo: me ame. Cristo está dizendo: me ame. Cristo está dizendo: me ame. Quando você entrar na igreja, no culto, olhe para a cruz. Olhe para a cruz e se veja você. Veja você pendurado nessa cruz. Porque é isso que Paulo fala: os que são do Senhor já crucificaram as suas paixões e agora só vivem para a glória do Senhor. E eu quero encerrar esta mensagem com essa passagem de Paulo na carta aos Gálatas, que diz uma coisa muito importante que Deus quer nos dizer nessa tarde, para nós guardarmos essa palavra para nós. Quando nós vamos agora, eu vou sair daqui e vou para trabalhar. Quando nós saímos daqui, que nós vejamos se realmente estamos em Cristo, realmente, de fato, estamos em Cristo. Eu me faço essa análise, eu estou em Cristo mesmo, estou. Se alguém vier me dar um tiro na cabeça agora, eu vou negá-lo. O doutor Chefe falava que a verdadeira igreja vai se revelar quando a perseguição começar. E é isso que eu quero deixar nessa continuação para nós, que nós tenhamos a certeza, como Paulo escreveu em Gálatas: vivo não, mas Cristo vive em mim. E eu oro, irmão, para que eu e vocês estejamos dentro dessa palavra, que Cristo esteja dentro de cada um de nós,
E quando nós saímos por aí, as pessoas olham para nós e não vejam a nós, mas a Ele. Amém. A glória e a honra de Jesus. Quero convidar você a ficar de pé. A glória e a honra é para Jesus.